Fernanda acusa Davi de passar a mão no corpo dela e ele quer a eliminação dela de qualquer maneira, pessoal. Gente, eu acho que vocês devem ter reparado que nos últimos dias o Davi tá meio que fissurado na Fernanda. Só fala de Fernanda o dia inteiro, o tempo inteiro, falando com pessoas sobre Fernanda. Inclusive hoje ele conversou, chamou o Bin pra conversar, no intuito até de... Não sei se foi pra queimar a Fernanda com ele, se foi pra alertar o Bin, enfim, né? Ele foi lá e chamou pra conversar, depois entra na página que vocês vão ver o outro vídeo, né, gente? Acontece que o Davi, conversando com a Cunhã, ele falou pra ela que a Fernanda levou pra ele, né, o fato dela ter ficado incomodada sobre, supostamente, na primeira semana de jogo, ele ter alisado o traseiro dela, se é que vocês me entendem, né? Eu tava bem posicionado, eu falei, eu sou casado, me respeito, primeiramente. E se chegou ao caso de, tipo assim, eu te abracei, pegou no seu bumbum sem querer, foi uma coisa que foi sem intenção, porque eu sou casado. Eu posso abraçar a menina, pegar no bumbum, ou uma coisa do tipo, mas sem querer. Não é nada de pegar por dizer assim, vou pegar, entendeu? Às vezes a mão passa ou escorrega, acontece. Mas eu falei, enfim, Fernanda, sobre esse assunto pra mim morri. Porque eu nem lembro eu fiz isso, porque foi um assunto que, tipo assim, não rendeu, entendeu? Que tipo, se fosse um assunto muito sério, isso renderia. Sim. Mas, enfim, ela trouxe esse assunto, essa situação aí, pra querer, sabe? Tipo assim, vou me posicionar em referente a isso que ele já fez comigo. Aí eu falei, você veio falar isso comigo depois de 30 dias de programa. Lá, se foi lá no início do jogo, depois de 80 dias de programa, você veio conversar isso comigo. Aí, só que isso me entregou. Aí eu falei, que é essa... Então, pra mim, isso aí foi aí o grande motivo do Davi ter ficado tão revoltado e querer realmente a expulsão de Fernanda de qualquer maneira do jogo, né? Porque assim, essa semana ele articulou de todas as maneiras pra conseguir colocar ela no paredão, e ele conseguiu, né? Ele convenceu a Beatriz, convenceu o Matheus, convenceu a Isabelle, convenceu a Alane pra eles votarem na Fernanda, mesmo ele tendo tido uma confusão daquelas com o Bin, que vocês sabem o que aconteceu. Ele preferiu ir na Fernanda e não nele, né, gente? E aí tá claro o motivo. Foi por causa disso. Inclusive, nesse momento dessa conversa que o Davi e Fernanda tiveram, a Globo não mostrou. Assim como a suposta passada de mão que o Davi teria dado nela aí no início do programa, que também não temos imagens disso, gente. O que temos é o seguinte, essas imagens aí de uma festa, ó, o Davi pegando lá na coxa dela, tá vendo? É a única imagem que temos, mas ela não estava se referindo a esse momento, tá? Isso aí foi em uma das festas, ou seja, mais uma momento que o Davi fez isso, mas ela estava se referindo ao início do jogo, tá, gente? Mas essa não foi a primeira vez que a Fernanda traz à tona, gente, esse incômodo que ela sentiu com essa suposta... Falo suposta porque, como não temos imagens, né, e não sabemos o que de fato aconteceu, não dá pra ficar acusando, mas ela diz que aconteceu, né? E aí, não é a primeira vez que ela fala dessa suposta passada de mão que o Davi deu nela. No início do jogo, assim, ainda quando o Rodriguinho estava na casa... Ela falou com ele sobre isso que aconteceu. Eu lembro que até viralizou na época o momento que ela fala sobre isso, sabe? Eu tenho muitos problemas com o Davi, mas é uma questão de, tipo assim, de... Não me misturo muito, sabe por quê? Na primeira semana que ele chegou, no primeiro dia, no segundo dia, sei lá, fui dar bom dia pra ele e me deu um tapa na bunda. E aí ele disse que foi sem querer. Mentira! E aí depois daquilo eu nunca mais cheguei perto dele. Então, em resumo, para quem não entendeu, gente, o Davi e a Fernanda, eles conversaram recentemente, vocês devem ter visto essa conversa dos dois, né? Nessa conversa, a Fernanda levou até ele o fato dela ter se sentido incomodada quando ele supostamente teria alisado ela no segundo dia de programa, bem na primeira semana, tá? O Davi se revoltou com essa situação e começou a articular para jogar a Fernanda no paredão. E ela foi pro paredão. Se essa história é verdade, não sabemos. Porém, né, qual é a opinião de vocês? Vocês acham que realmente aconteceu? Vocês acham que a Fernanda tá jogando baixo contra o Davi?